Uma chacina em um sítio na área rural de Itabaiana, na Paraíba, deixou 5 pessoas sem vida e espalhou medo entre os moradores da localidade. As mortes foram resultados de uma guerra que vem acontecendo entre duas organizações, o CV e a Al-Qaeda. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Novamente cobrindo crimes ligados a organizações criminosas por todo o Brasil. Bom, esse crime de Itabaiana é um crime que está acontecendo numa série de outros crimes dentro aí do escopo de demonstração de poder de cada organização e um conflito que está acontecendo que pode ser generalizado em territórios da Paraíba, certo? A gente vai contar a história hoje, que foi bastante complicado também. Agradeço o pessoal que mandou. A gente demorou só um pouquinho para apurar, porque o negócio é muito sério. E agora também o pessoal está apurando todo esse lance que está acontecendo no Irã, de Israel, dos Estados Unidos. E a gente demorou só um pouquinho, até porque a gente estava focado em cobrir o que aconteceu com a menina lá no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, aquela situação toda, que não veio ao caso agora, mas a gente tem vídeo falando sobre esse assunto, beleza? Agora vamos falar sobre a chacina de Itabaiana, totalmente apurado pela gente, beleza? Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, a gente vai falar hoje da cidade de Itabaiana. É um município bastante importante da Paraíba. Ela tem um pouco mais de 23 mil habitantes e tem sido alvo de uma guerra de organizações criminosas para dominar o seu território. Bom, antes de entrar necessariamente nos fatos que aconteceram dentro dessa chacina, ou seja, as pessoas que morreram, quantos tiros foram, essas coisas, primeiro a gente tem que falar do contexto por que isso aconteceu, né? Essas coisas não saem do nada. A Paraíba tem sido palco de disputas sangrentas entre o Comando Vermelho e Al-Qaeda. Antigamente, para quem não sabia, há uns anos atrás, existia duas organizações, que eram a Al-Qaeda, os Estados Unidos, depois o CV entrou. Até então, o Al-Qaeda e os Estados Unidos eram facções rivais, que elas só recebiam pó ou do PCC ou do CV. E depois o CV entra. E essa guerra chegou em Itabaiana no mês de fevereiro. Desde o carnaval, homens do CV têm aterrorizado a cidade. Criminosos andaram armados pela cidade e disparando tiros para demarcar território, o que tem causado um medo nos moradores, que obviamente numa cidade de 23 mil habitantes assusta muito. Quer dizer, qualquer cidade com qualquer número de habitantes é assustador, mas era uma cidade bastante pacífica, com crimes pontuais aqui e ali, e aí com chegada de domínio de território das organizações, o bicho pegou. Nos últimos 10 dias, 9 execuções já foram registradas na cidade e 28 pessoas foram presas e apreendidas. Veja, novamente, é uma cidade com 20 mil habitantes e já houve 9 execuções nos últimos 10 dias. Do carnaval pra cá, como a gente falou, o bicho tá pegando lá. E parece que não vai parar não. Para vocês terem uma ideia de como a situação tá complicada, ao longo do ano de 2005, Itabaiana tinha registrado 4 execuções. E a gente tá falando de 9 em 10 dias. Veja bem, o dobro de execuções que aconteceu em um ano ocorreu em 10 dias lá em Itabaiana. A gente tá falando isso só para vocês terem noção do quanto é complexo. Na madrugada do dia 1º de março, uma chacina no sítio Caldeirão, em Itabaiana, deixou 5 pessoas sem vida. Pessoal, olha esse número, cerca de 200 tiros foram disparados com 4 tipos de armas diferentes. O bagulho foi feito para destruir mesmo, tá? A encomenda era para isso. Segundo a perícia da Polícia Civil e Científica, os criminosos acessaram a casa pela lateral e pelo lado da cachoeira e os tiros vieram dessas duas direções. Conforme a polícia, as vítimas eram faccionadas e foram atacadas por uma organização rival. Segundo as informações preliminares, as vítimas da chacina eram membros do CV e foram executados por membros da Al-Qaeda, as duas organizações rivais, e pode ser que aconteça vingança. Logo após o crime, a polícia apreendeu 3 menores suspeitos de participar do ataque. O que leva a uma suspeita que essas organizações estejam recrutando menores para participação em chacinas, porque já teve uma outra chacina famosa na Paraíba esses dias atrás em que menores também estavam envolvidos, tanto como autores da chacina como vítimas também, tá? Porque a gente tem essa legislação que faz com que esses casos não fiquem, no caso dos menores, né? A gente fala que ele tem que falar pela legislação que eles estão cumprindo medidas socioeducativas e eles foram apreendidos. Bom, muito tempo depois, a polícia prendeu 2 homens e outros 2 adolescentes conseguiram fugir. De acordo com as investigações, os suspeitos seriam do município da região metropolitana de João Pessoa. A polícia prendeu com eles armas do mesmo calibre dos cartuchos encontrados na cena do crime e vários celulares. Um dos sobreviventes da chacina se fingiu de morto
para não ser executado e ele sofreu vários tiros, estando lesionado na região dos glúteos, do quadril e da perna esquerda. O homem que sobreviveu foi muito importante para o começo do desvendamento desse evento. Ele disse que tinham ido no sítio, ele e os amigos, companheiros, colegas de organização, e saíram correndo quando ouviram os tiros. Um grupo de cerca de 10 pessoas, então, entrou na casa e começou a dar tiro. O sobrevivente disse que os atiradores disseram que eram da Al-Qaeda, mas não foi possível enxergar seus rostos porque estavam muito escuros. Dizer que era da Al-Qaeda era uma forma de mandar um recado de que era a organização rival que estava fazendo esse tipo de coisa. De acordo com a delegada Maíra Moura, esse é o nome da delegada, tá? Delegada, me desculpa se eu não consegui falar o nome direito, mas a delegada da Polícia Civil da Paraíba, o crime é fruto da guerra de territórios que tem se espalhado pelo estado, mas a polícia tem agido com rigor para conter os criminosos. A delegada afirmou, abre aspas, as forças de segurança estão fazendo sua parte, seja com operações especiais, seja na prisão de pessoas, mas esse combate depende da participação de vários setores. Não adianta sufocarmos um problema quando outros persistem e pessoas coagirão outras para a organização criminosa persistir. Fecha aspas. Bom, conforme a delegada, a guerra em Itabaiana começou quando o chefe mudou de organização criminosa e obrigou seus homens a fazerem o mesmo. Como houve resistência, as duas organizações passaram a se enfrentar. As 5 vítimas apresentavam pelo menos 5 lesões de tiros e sinais de que haviam passado por um suplício e um deles estava sem as 2 orelhas. Quer dizer, os caras não só deram tiros, mas eles torturaram os caras, tá? 4 vítimas foram encontradas em um quarto da casa e o outro numa cachoeira. Até o momento, foram identificadas 3 vítimas da chacina. José Felipe de Nascimento Silva, de 17 anos, Alexandre Souza de Silva Filho, de 19 anos, e Cassiano Oliveira Pereira, de 34 anos de idade. Segundo a polícia, a guerra entre o CV, que está sendo travado com a Al-Qaeda, é responsável pelo aumento de mortes violentas no estado e vem assustando a população. No início de 2023, o CV do Rio de Janeiro percebeu uma oportunidade para cooptar antigos integrantes da Al-Qaeda, tendo alguns de seus chefes para o Rio de Janeiro para fortalecer os laços com a cúpula da organização. Como eu disse para vocês, as organizações elas estão conectadas, totalmente conectadas. E o CV do Rio de Janeiro tem servido de base para esses chefes não serem presos, mas também como uma escola de formação do crime. Então, essa estratégia que o CV do Rio de Janeiro fez foi cooptar os casos da Al-Qaeda, falando assim, vem aqui, vocês aprendem e tal. Os caras viram do CV e aí conseguem um monte de homens, porque já eram dali. E tem alguns homens que eram da Al-Qaeda que falam assim, eu não vou pro CV, vou continuar na Al-Qaeda e eu vou virar chefe aqui no lugar desse cara. Então vocês estão entendendo que os caras se rebelam contra essa situação? Bom, o Rio de Janeiro, o CV do Rio de Janeiro fez isso para consolidar a hegemonia do CV no estado e conquistar o monopólio do comércio ilegal de substâncias na Paraíba. Essa ação do CV acabou desencadeando essa guerra entre as duas organizações, fazendo que uma disputa sangrenta pelo domínio do território se espalhasse por diferentes municípios da Paraíba. Então, Fernandão, a fita é mais ou menos assim. Tem o CV e a Al-Qaeda ali. O CV chegou e ele acabou com os Estados Unidos. Olha que loucura, né? Aqui no Brasil tem uma organização que acaba com os Estados Unidos. Acabou com os Estados Unidos e acabando com os Estados Unidos porque absorveu os Estados Unidos, como o CV faz em vários lugares. Ele também falou assim, eu vou acabar com a Al-Qaeda. Então os chefes do Rio de Janeiro, do CV, falaram, como é que a gente acaba com a Al-Qaeda? Vamos pegar os chefes dos caras, chamar para vir aqui no Rio de Janeiro. A gente oferece para eles uma série de benefícios, né? De ajuda, tal, etc. De amparo, fornecimento de entorpecentes, de armas, e eles mudam de lugar. Só que quando eles saem, Fernandão, da Al-Qaeda e vão pro Comando Vermelho, eles querem que os subordinados colhem junto, né? Só que o que acontece? Muitos desses subordinados já eram subchefes e falaram assim, ele saiu fora, agora é minha oportunidade de virar chefe e encosta aqui com nós e eu vou pegar toda a estrutura pra mim. Entendem a fita? E é isso, tá rolando guerra em vários lugares aí, em várias localidades. Tá certo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se possível, ajuda a gente no apoio, se possível, vira membros do nosso canal para ajudar a gente a produzir cada vez mais, cada vez melhor. Fui, valeu, até uma próxima.